Fala cervejeiros, tudo bom? Daniel Dinslaken por aqui. Hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? A gente chegou aí na marca de 50 vídeos, desde que a gente começou a nossa série diária aqui de sacadas, trazendo sempre uma dúvida aí, ou alguma sacada para vocês sobre o processo de produção de cervejas. E eu quero aproveitar aqui, primeiro de tudo, agradecer cada um de vocês que tem aqui nos acompanhado, seguindo as nossas sacadas, deixando aí, participando, interagindo bastante com feedbacks e também trazendo suas dúvidas e ampliando aí as discussões. E principalmente os que estão inscritos aqui no canal, a gente já bateu 1000 inscritos, né? Então um pouco mais de um mês de canal aqui no YouTube, a gente tem mais de 1000 inscritos já. Espero que isso continue subindo bastante, a gente tem alguns planos aí para aumentar ainda mais a divulgação, mas também conto com vocês para divulgar. Então, se por acaso você ainda não é um desses 1000 inscritos, aproveite, já clique aqui e se inscreva no nosso canal, certo? E também ajude a difundir isso, compartilhe, divulgue com seus colegas que também gostam de cerveja, que também são cervejeiros, para a gente aumentar ainda mais o número de pessoas que são impactados aqui positivamente com esse conteúdo e estão aí aprendendo um pouco mais sobre cerveja. E eu falei que é um vídeo um pouco diferente porque hoje eu aqui quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre venho aqui responder perguntas. E hoje eu queria fazer uma pergunta, queria que, se possível, que vocês usassem aqui os comentários e deixassem uma resposta para mim, que eu queria saber quem aqui sonha aí em fazer cerveja, em trabalhar com cerveja de alguma forma, profissionalmente. Ou se vocês veem isso apenas como um hobby, ou se vocês, por mais que de repente estejam no começo e ainda seja só um hobby, ou se vocês têm planos futuros. Ou talvez, se alguém que está aqui também no canal já é profissional do ramo cervejeiro. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo um depoimento para eu ter uma noção. Porque assim, eu comecei, eu acho que praticamente todo mundo que é profissional do ramo começa como hobby, certo? E eu tenho pensado um pouco sobre isso, se fazer cerveja aí é um hobby ou é um estilo de vida, sabe? Porque a gente vê que, tipo, fazer cerveja é um hobby, como fazer comida é um hobby. Tem gente que prefere fazer uma comida em casa, tem gente que prefere ir para um restaurante. Então, eu pensaria que cerveja é a mesma coisa. Tem gente que prefere tomar uma cerveja boa num bar e tem gente que prefere fazer a sua cerveja em casa, certo? A questão de gostar de cerveja boa não precisa fazer necessariamente um cervejeiro, certo? Uma coisa é você tomar uma cerveja boa, outra coisa é você querer fazer a sua própria cerveja. A gente não precisa fazer a cerveja que a gente toma. Claro que para mim a melhor cerveja é a sua, né? Você poder fazer a cerveja exatamente como você quer, utilizar o ingrediente que você quer, na proporção que você quer, é uma coisa, para mim, fenomenal, é uma coisa que eu posso dizer que mudou a minha vida, certo? E por que mudou a minha vida? Porque tinha um emprego, tinha um salário fixo, eu ganhava 4 mil reais, para alguns isso pode ser muito, para alguns isso pode ser pouco. Eu passava por um processo de me entender melhor, talvez não estava tão satisfeito, estudando algumas coisas sobre isso, até que eu percebi, ou pelo menos caiu a ficha para mim de alguma forma, que eu deveria trabalhar com alguma coisa que eu amasse. Isso entrou para mim de um jeito e nesse momento eu estava pensando, o que eu amo é fazer cerveja, eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito legal. Eu vi assim que o mercado parecia que estava começando a se aquecer, olhava para fora e via que isso tinha um potencial, via muita gente querendo, e eu resolvi tomar uma decisão e fazer disso a minha vida, certo? Eu larguei o meu emprego, pedi as contas, deixei ele para trás e resolvi viver de cerveja, certo? Então hoje eu vivo ensinando, né? Vivo com a questão, trabalhando aqui com conteúdo online sobre cerveja, por isso que vocês me veem aqui todos os dias gravando vídeo no YouTube e trazendo conteúdo para vocês. Esse vai ser o meu ganha-pão e é com isso que eu quero viver para os próximos anos da minha vida, certo? Só que isso não começou assim, como eu falei. Eu comecei fazendo cerveja em casa para tomar minha cerveja por lazer, por hobby totalmente, certo? E hoje eu vejo isso como uma coisa totalmente profissional, certo? Fazendo eu crescer de várias formas, empreender, e eu sou uma outra pessoa depois que eu comecei a fazer isso. Eu acho isso muito interessante. E eu tenho, obviamente, por conta da minha posição aqui como cervejeiro e como divulgador do mercado cervejeiro, contato com muitas pessoas do ramo também, certo? Então é onde eu falo, eu vejo muita gente que fazia cerveja e se transformando profissionalmente, eu vejo pessoas que se encontravam para estudar sobre cerveja, faziam boas cervejas e de repente montarem uma cervejaria, eu vejo pessoas que sonham, já vi pessoas, né, que sonham em ter cerveja e em ter uma cervejaria,
e mal sabem fazer cerveja, ou foram para um curso para aprender a fazer cerveja e já estão abrindo sua cervejaria e já tentando vender, certo? Já teve muita gente conversando comigo sobre pedindo dicas de como eu faz para estudar o mercado, para abrir cervejaria, para abrir um beer truck, né, um food truck com cerveja. Já tive pedido de assessoria com TCC sobre cerveja. Então tem muita gente trabalhando, querendo trabalhar com isso, certo? Só que fazer cerveja é um hobby, né? Naturalmente é um hobby. E não é porque você faz cerveja na sua panela, na sua casa, que você vai ser um profissional da área de cerveja. Você tem o seu emprego, enfim, e você quer no seu sábado parar, fazer uma abraçagem, fazer uma cerveja, ter uma cerveja na sua geladeira, tomar uma cerveja quando você quer e deu. E é isso que você faz. Só que como eu falo a questão do estilo de vida, fica tão forte que, por exemplo, a pessoa que faz cerveja, que é um hobby simplesmente, quando tem um congresso técnico, ela se inscreve e ela passa um final de semana estudando sobre cerveja. Ela estuda muito sobre cerveja. Talvez você esteja aqui todos os dias parando para assistir os vídeos que eu gravo, quando eu dou alguma sacada para você aprender alguma coisa sobre o processo. Quando eu divulguei o meu livro online aí sobre o processo, a gente teve aí em menos de um mês mais de 7.000 pessoas baixaram para poder estudar esse assunto, certo? Então, quando eu realizei o nosso congresso online, certo? Sobre cerveja, então como fazer cerveja e mais coisa sobre cerveja, a gente já teve mais de 17.000 inscritos. Hoje a gente tem na nossa rede aqui mais de 25.000 pessoas inscritas, ou seja, pessoas interessadas em conteúdo sobre cerveja. E essas pessoas querem o que com cerveja? Elas só são interessadas? Elas querem saber um pouco mais? Ou elas têm algum sonho além disso? Elas querem ser profissionais do ramo? E quando eu falo de hobby ou estilo de vida, é porque parece que a gente tem um rótulo, né? Porque, por exemplo, jogar futebol é um hobby. Eu tenho isso como hobby. Faz algum tempo que eu não jogo, eu machuquei meu joelho ano passado, estou aí uns 6 meses praticamente parado. Mês que vem eu quero ver se eu volto a bater uma bolinha devagarinho. Mas eu nunca fui chamado de jogador. As pessoas não, a não ser como algumas pessoas têm gíria, e aí jogador, tal, mas ninguém fala, o cara é jogador de futebol. O jogador de futebol é o cara que é profissional, certo? Agora, quando eu faço cerveja em casa, as pessoas me chamam de cervejeiro. Ah, esse cara é cervejeiro, ó, esse cara é cervejeiro, faz cerveja em casa. Então, a gente parece que é um hobby com, sei lá, talvez um status maior, um glamour maior, até porque quem aqui tem essa experiência sabe como é bom por você chegar numa festa, levar suas cervejas, as pessoas gostam muito disso, você vira o centro das atenções, certo? E onde é que você vai que por conta do seu hobby você é o centro das atenções, certo? Você chega num lugar, eu faço jiu-jitsu, esse é meu hobby. Assim, pô, mas para aí, me conta, como é que é esse negócio de jiu-jitsu, como é que é armlock, Não é assim, pessoal, que legal, vamos mudar de assunto. Agora, quando você chega numa festa ou num lugar, pode ser qualquer lugar, se você chegar num velório e falar que você é cervejeiro, o cara vai, pô, cadê a cerveja? Vamos tomar cerveja. As pessoas querem saber sobre isso. E é um assunto que é muito interessante. Então, eu, particularmente, tenho o maior prazer em falar sobre esse assunto. É muito legal estar aqui. Estou até me estendendo um pouco falando sobre isso nesse vídeo. Eu quero encurtar e já terminar ele, certo? Mas é muito legal a gente trabalhar sobre isso. E eu sei que muita gente está aqui, às vezes, na brincadeira e pensa em ir para um passo à frente. Então, é o que eu pergunto para vocês. Então, eu vou me despedindo aqui e passo a bola para vocês, tá? Comenta aqui embaixo para mim qual é a sua história. Se você já é um profissional, como é que começou? Ou se você está começando a cerveja, se você tem sonhos em ser um profissional no mercado cervejeiro aqui, eu quero entender, quero saber o que as pessoas pensam, além do que eu penso, as pessoas que eu encontro na rua, os meus amigos que também são cervejeiros que eu converso, quero saber de vocês, aqui é uma via de mão única, né? Então eu estou aqui sempre falando com vocês, algumas pessoas comentam e mandam aqui alguns feedbacks, mas de maneira geral eu não sei efetivamente quem que está vendo esse vídeo e quem que está assistindo, quem que está participando, quem que está gostando, quem que não está gostando, certo? Então essa é uma oportunidade para vocês me darem esse retorno. Comenta aqui comigo, manda o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham disso tudo, certo? Então, muito obrigado, pessoal. É a mensagem que eu tenho para deixar hoje para vocês e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!